Fala aí, galera do oitavo ano do Colégio de Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni, de volta para mais uma videoaula exclusiva para vocês. O assunto de hoje é revisão para a prova. Professor, o que vai cair na prova aqui, neném? Na prova vai cair, ó, Iluminismo, Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. Anotou? Maravilha? Então estudem. Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é revisar de forma bem tranquila os principais aspectos desses conteúdos, começando com o Iluminismo, o século XVIII, século das luzes. Quando eu falo de Iluminismo, o que vocês têm que lembrar? De críticas ao antigo regime. Antigo regime marcado pelo quê? Absolutismo monárquico, mercantilismo, sociedade estamental, grande poder e interferência da Igreja Católica. Então, o Iluminismo está buscando se sobrepor ao antigo regime. E, professor, por que século das luzes? Porque é a luz da razão que irá afastar os seres humanos do atraso, vai afastar os seres humanos das trevas. Então, quando eu falo de Iluminismo, eu vou lembrar de razão. Defesa do que, professor? Defesa da liberdade. Todos têm direito à liberdade de expressão, liberdade de vir. Todos nascem iguais perante a lei. Então, falei Iluminismo, vamos lembrar de liberdade e de igualdade civil. Bacana? Dentro dessa ideia, nós podemos citar grandes filósofos como Voltaire, defensor da liberdade de expressão, Montesquieu, crítico ao absolutismo monárquico. Ele diz que todo sistema de poder em que este poder é concentrado nas mãos de um único indivíduo se transforma num sistema tirânico. Ele defende a divisão dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E também o Rousseau, que defende que no contrato social que dá origem à sociedade civil, é necessário que o poder emane de quem? Do povo. Beleza? É necessário que a vontade geral prevaleça e não a vontade de apenas um indivíduo ou de um grupo específico. Esses três grandes filósofos, eles marcam um período do iluminismo dentro da filosofia política. Podemos citar também na economia o Adam Smith, defensor da não intervenção do Estado na economia, com ideias como mão invisível do mercado, livre concorrência. Bacana? Então, falei de iluminismo, vocês vão lembrar de quê? Liberdade, racionalismo, igualdade perante a lei e críticas ao antigo regime. Bacana? Então, um leve resuminho aqui para a gente relembrar conceitos importantes do iluminismo para a nossa provinha. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos. Bacana? Quando eu falo de independência dos Estados Unidos, eu sei que ela foi influenciada, filosoficamente falando, no campo das ideias, pelo iluminismo. O iluminismo não defende liberdade. Os Estados Unidos era o quê? Colônia da Inglaterra. Então essas colônias estão almejando garantir a liberdade. Maravilha? Então, dentro dessa ideia, nós temos que lembrar qual é o contexto anterior a essa guerra de independência. E aí a gente tem que trabalhar com a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. Inglaterra sai vitoriosa, porém endividada. E aí, qual é a solução? Aumentar a exploração sobre as 13 colônias, criando novas leis que vão acabar com a negligência salutar que existia na parte norte. Professor, que leis são essas? Eu não lembro. Claro que você lembra. Lei do selo, lei do açúcar, lei do chá, Atos Townshend, ou seja, eles começam a taxar ou obrigar os colonos a comprar produtos exclusivos da Inglaterra. Dentro dessa ideia, ocorre uma insatisfação nesses colonos que vão protestar, inclusive com a famosa Festa do Chá de Boston, The Boston Tea Party, em que os colonos se fantasiaram de índios e derrubaram carregamentos de chá inglês no mar. Isso levou a Inglaterra a adotar as leis intoleráveis, aumentando a opressão sobre esses colonos. A partir daí, nós temos de fato o processo de independência. Primeiro Congresso da Filadélfia, em que eles pedem representação política, não recebem, e aí o segundo Congresso da Filadélfia, em que irão declarar a sua independência, ocasionando uma guerra de independência, e nessa guerra os 13 colonos, as 13 colônias,
vão contar com a ajuda da França e da Espanha e assim derrotando os ingleses, ocorrendo a independência dos Estados Unidos da América. Ai, professor, eu não estou lembrando disso direito. Então você volta lá nas nossas videoaulas gravadas e assiste novamente. O objetivo aqui é a gente fazer um breve resumo e lembrar conceitos que são importantes para a provinha. Não é explicar tudo de novo, até porque nós já temos esse material gravadinho para vocês. Maravilha? E por último, vamos revisar aqui a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Qual é o contexto anterior da Revolução? Crise econômica na França. Bacana? Ou seja, essa crise econômica leva o rei a organizar a Assembleia, reunir os Estados Gerais para debater sobre a questão dos impostos. Aumenta os impostos sobre o terceiro estado ou cria um imposto para o clero e nobreza pagar? A gente sabe que essa treta aí vai ser grande, uma vez que a votação era por estado, portanto o clero e nobreza votavam contra os interesses do terceiro estado. O terceiro estado não aceita essa situação e se fecha na sala de jogo da Pela. Ali é decretado o processo de Assembleia Nacional Constituinte. O povo vai nas ruas, apoia o movimento do terceiro estado, inclusive derrubando uma prisão que era símbolo político do rei. É a queda da Bastilha. A queda da Bastilha é o marco inicial da Revolução Francesa. E aí temos início a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que irá realizar uma nova Constituição para a França. Constituição, um conjunto de leis e regras de uma nação. Dentro dessa ideia, nós temos a partir daí uma monarquia constitucional na França. Só que nós aprendemos que o rei francês, da dinastia de Bourbon, ele tenta fugir da França. E a partir daí ele é capturado e depois executado na guilhotina, dando início à fase da Convenção Nacional, em que os jacobinos, membros da baixa burguesia, assumem o controle político francês. Então aí nós vamos ter início a fase do terror liderada por Robespierre. Lembrando, na convenção nós temos os jacobinos, girondinos e o pântano, também chamado de planície. Bacana? Nesse momento, Robespierre ele vai criar o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário para proteger a Revolução Francesa. Nesse momento, muitos opositores a Robespierre são enviados para a guilhotina. Por isso, a fase do terror. Maravilha? Robespierre acaba perdendo apoio político, porque matou muita gente, e suas medidas populares, como o congelamento de preços de alimentos, lei do máximo, sufrágio universal, fim da escravidão nas colônias, não serão suficientes para mantê-lo no poder. Ele é preso e guilhotinado, e aí temos início ao diretório. Nessa fase, os girondinos, a alta burguesia, recupera o poder. Porém, a crise permanece. E esse diretório, com medo de uma reorganização dos jacobinos ou com medo de manifestações populares, com causas igualitárias, como a conspiração dos iguais de Graco-Bebef, continuassem ocorrendo na França, eles vão se dar um autogolpe, o golpe 18 Brumário. Lembrando, o golpe que derruba a Convenção Jacobina e dá início ao diretório é o 9 do Thermidor. E o golpe que derruba o próprio diretório e coloca Napoleão Bonaparte no poder através do consulado é o 18 do Brumário. Com certeza, na nossa provinha, teremos questões aí ligadas ao 9 do Thermidor e ao 18 do Brumário. Fiquem atentos. E aí, com Napoleão Bonaparte chegando ao poder, temos fim à Revolução Francesa. Maravilha, meus amores? Repetindo, é uma aula de revisão. Portanto, eu só queria abordar com vocês conceitos que são importantes para a nossa provinha. Cabe você agora estudar pelo livro de vocês e também reacessar as nossas videoaulas anteriores em que eu trato esses assuntos de forma completinha. Foi só para refrescar a memória de vocês e também para a gente poder debater esses assuntos na nossa aulinha online. Beleza? Estudem, beijão, até a próxima. Tchau, tchau!